Eu sei que isso soa como mais uma daquelas histórias de vingança do tipo olho por olho, mas acreditem em mim, o que eu fiz não foi por maldade pura, foi por justiça, e o estrago que causei no proprietário foi apenas um bônus que veio embrulhado em uma papelada federal gigantesca. Eu fui despejado de forma cruel e ilegal, e a única coisa que me restou foi garantir que ele perdesse muito mais do que eu perdi. Eu morava naquele apartamento há quase 5 anos, e era mais do que apenas um lugar para dormir. Era meu santuário. Era um apartamento de 2 quartos, charmoso e ligeiramente antigo, no coração de uma área que estava se tornando rapidamente gentrificada. O proprietário, que vou chamar de Eduardo, era um sujeito de meia-idade, sempre vestindo camisas de botão amassadas e exalando um ar de complacência. No início, nossa relação era ótima. Ele me alugou o lugar por um preço que hoje parece irreal, algo em torno de $1.200 por mês, e ele me disse na época que valorizava a estabilidade de ter um inquilino de longo prazo, alguém que não incomodasse, que pagasse em dia, e que cuidasse do lugar como se fosse dele. Eu fiz exatamente isso. Eu pintei as paredes de novo, com a aprovação dele, eu consertei pequenos vazamentos que ele ignorava, e até mesmo cuidei do jardim da frente, transformando uma bagunça de mato em algo que realmente elevava o charme do prédio de 4 unidades. Eu era, honestamente, o inquilino perfeito, e ele sabia disso. Nossa relação se baseava nessa confiança mútua, ou assim eu ingenuamente pensei. Por anos, nunca houve um aumento de aluguel substancial, apenas pequenos ajustes de $50 aqui ou ali, o que era insignificante comparado ao preço médio dos aluguéis na região, que já haviam disparado para algo perto de $3.500. Eu sabia que estava com sorte, e eu era grato. Essa gratidão, porém, foi o que me impediu de ver a ganância se formando nos olhos de Eduardo. A área estava explodindo. Novos cafés, galerias de arte e lojas de cervejas artesanais brotavam em cada esquina. Aquele pequeno prédio antigo que Eduardo possuía era agora uma mina de ouro. Ele só precisava, na mente dele, se livrar dos contratos antigos para capitalizar o novo valor. E eu era o contrato mais antigo, e, portanto, o maior obstáculo para a fortuna rápida que ele imaginava. O choque veio numa terça-feira chuvosa, exatamente no dia do meu aniversário de 34 anos. Eu estava terminando de preparar o jantar quando ouvi um envelope caindo pela abertura da caixa de correio. Não era a conta de luz, nem propaganda. Era um papel grosso, com o logo desbotado da empresa de gestão de propriedades de Eduardo, que na verdade era apenas ele mesmo e um computador velho. Eu abri o envelope com uma sensação de frio no estômago que eu não conseguia identificar. Não era a primeira vez que eu sentia essa sensação. Geralmente, era o presságio de que algo estava terrivelmente errado, e desta vez, não foi diferente. A carta tinha um título grande, em negrito e letras maiúsculas. Notificação de desocupação obrigatória. Minhas mãos começaram a tremer enquanto eu lia. A linguagem era seca, burocrática e absolutamente fria. Dizia que eu tinha 60 dias para deixar o imóvel. 60 dias. A justificativa apresentada era vaga, reforma extensiva necessária para manutenção estrutural. Eu sabia que isso era uma mentira deslavada. Eu morava ali. O máximo que o prédio precisava era de uma pintura nova, talvez uma atualização nos disjuntores, mas certamente não uma reforma estrutural que exigisse que todos os inquilinos saíssem. Eu morava no térreo. A estrutura estava sólida. O real motivo estava escondido entre as linhas. Assim que o apartamento estivesse vazio, ele faria reformas cosméticas baratas e o colocaria no mercado por 3 vezes e meia o valor que eu pagava. Eu liguei para Eduardo imediatamente, ignorando o conselho da carta de entrar em contato apenas por e-mail. Eu precisava ouvir a voz dele, eu precisava de uma explicação humana para aquela traição gelada. Ele atendeu no segundo toque, e a voz dele era estranhamente suave, quase melosa, como se estivesse esperando por essa ligação, e estivesse pronto para me apaziguar com meias verdades. Eu tentei manter a calma, mas a raiva borbulhava no meu peito, misturada com o medo puro do que significava ter que me mudar da noite para o dia, naquele mercado de aluguel absolutamente insano. Eu perguntei: Eduardo, o que é isso? Reforma estrutural?
Eu estou aqui há 5 anos, e o máximo que você fez foi trocar uma lâmpada. O que está acontecendo de verdade? A voz dele endureceu imediatamente, perdendo qualquer resquício de simpatia. Ele disse, com uma ponta de irritação que mal conseguia esconder: Olha, você recebeu a notificação legal. O prédio precisa de reparos significativos. A lei me permite fazer isso. Você tem 60 dias, e eu sugiro que você comece a procurar imediatamente. Eu sinto muito por qualquer inconveniente, mas é um negócio. Um negócio. Era assim que ele resumia 5 anos de minha vida, minha estabilidade, minha paz de espírito. Ele me tratava como um obstáculo, como um pedaço de lixo que precisava ser descartado para que o lucro fluísse. Eu insisti: Eduardo, você sabe que não é sobre estrutura. Você só quer alugar por $3.000. Eu paguei meu aluguel em dia por 60 meses. Eu cuidei do seu prédio. Onde está a consideração? Ele soltou uma risada seca e curta, o som mais irritante que eu já ouvi na vida. A consideração está no preço baixo que você pagou por 5 anos, amigo. Considere isso o seu bônus. 60 dias, e não vamos discutir isso por telefone. Eu vou lhe enviar um e-mail com a lista de procedimentos de mudança. E ele desligou. Ele simplesmente desligou na minha cara. Naquele momento, não havia tristeza, apenas uma raiva gelada e purificadora. Eu olhei para o envelope jogado na mesa de jantar. 60 dias. O medo inicial foi substituído por uma determinação sombria. Ele queria jogar sujo? Ele queria tratar isso como um mero negócio, sem emoções? Ótimo! Eu também faria disso um negócio. Um negócio em que ele perderia muito mais do que ganharia. Naquela noite, eu mal consegui dormir. Eu passei as primeiras 24 horas em pânico. Eu olhei os preços dos novos aluguéis. Tudo o que eu podia pagar era um cubículo, longe do meu trabalho e longe de tudo o que eu havia construído. O estresse era esmagador. Eu chorei, eu gritei para as paredes, e então, eu me acalmei. Eu peguei o telefone e liguei para meu amigo Alex, que é advogado imobiliário, embora não atue na área de inquilinato. Eu descrevi a situação, e Alex me fez a pergunta crucial: o que exatamente diz o contrato e o que a lei local exige para uma notificação de despejo com essa justificativa? Alex me deu o primeiro pedalo. Ele disse que, na nossa cidade, se a justificativa para o despejo for a realização de reformas extensivas, o proprietário tem que provar a necessidade dessas reformas, e em muitos casos, ele tem que obter licenças de construção antes mesmo de emitir a notificação, ou pelo menos em um prazo muito específico após isso. Além disso, a lei era clara: se o proprietário despeja um inquilino sob a alegação de reforma substancial, e depois aluga o imóvel por um preço mais alto sem realizar as reformas alegadas ou no mesmo estado de antes, o inquilino tem o direito de processá-lo por despejo fraudulento, e as penalidades eram pesadas, podendo chegar a 5 vezes o valor do aluguel anual. Isso acendeu uma luz na minha mente. Eduardo não era um homem de papelada. Ele era um sujeito que operava na base do improviso e do custo zero. Ele queria me despejar, fazer uma reforma cosmética de fim de semana, e triplicar o aluguel. Ele não iria gastar dinheiro com arquitetos, engenheiros e licenças caras, apenas para me tirar. Era hora de investigar não apenas as intenções dele, mas também a legalidade de todo o seu empreendimento. Minha vingança começaria com uma auditoria completa e implacável das propriedades dele. Eu comecei a mergulhar nos registros públicos. Isso levou dias de frustração, navegando por sites governamentais lentos e arquivos municipais obscuros. Eu procurei o endereço do prédio nos registros de zoneamento da cidade. O prédio era antigo, construído nos anos 50, e estava listado como uma estrutura de 3 unidades, legalmente. Espere aí. 3 unidades. Meu prédio tinha 4 unidades, 2 no térreo, e 2 no andar de cima. Onde estava a 4ª unidade? A 4ª unidade era o apartamento no sótão, onde morava a senhora Marta, uma senhora adorável que era quase uma avó para mim. A unidade dela era claramente o apartamento ilegal. Eduardo havia reformado o sótão há cerca de 10 anos, quando ele comprou o prédio,
e adicionado uma unidade, mas sem nunca ter obtido a permissão de zoneamento para converter a estrutura de 3 para 4 unidades. Essa foi a primeira bomba que eu encontrei. Apartamento inteiro ilegal. Isso significava violação de zoneamento, violação de segurança, e muito provavelmente, problemas sérios com a fiação elétrica e a saída de emergência daquele apartamento. A senhora Marta pagava um aluguel baixíssimo, e era o segredo sujo de Eduardo, o rendimento extra que ele não declarava ao fisco, ou, pelo menos, não na totalidade. Eu anotei tudo, meticulosamente. Eu tirei fotos da caixa de correio, onde havia 4 nomes, e usei as informações públicas para confirmar que o prédio só estava registrado como triplex. Mas eu não parei por aí. Eu precisava de mais munição. Eu voltei para a alegação de reformas estruturais. Se ele estava planejando grandes reformas, ele precisaria de licenças de construção. Eu pesquisei os registros de licenças de construção da cidade para o endereço. Nada. Zero. Nenhuma licença emitida nos últimos 10 anos, exceto uma para trocar uma janela quebrada. Isso confirmava minha suspeita. O despejo era fraudulento. Ele não tinha intenção de fazer as reformas exigidas por lei, e, portanto, a notificação era inválida. Essa era a minha defesa na parte civil, mas eu estava atrás de algo muito maior. Eu estava atrás de uma retaliação que fosse tão cara quanto dolorosa para ele. Eu comecei a examinar o prédio de uma forma que nunca havia feito antes, transformando-o em uma cena de crime. Eu olhei para o porão, onde ficavam as máquinas de lavar. O piso de concreto estava rachado, e havia uma umidade perpétua que eu sempre ignorei. Eu tirei fotos. Eu examinei a fiação elétrica na área comum. Os fios pareciam antigos, cobertos com uma fita isolante suspeita em várias emendas. Isso era perigoso. Eu documentei tudo com meu celular, tirando mais de 100 fotos e vídeos. A grande revelação veio quando eu olhei para a parte de trás do prédio, a área onde ficavam as lixeiras. Havia um pequeno anexo que Eduardo havia construído alguns anos antes, que ele usava como depósito pessoal para ferramentas de jardinagem. Nunca me preocupei com isso. Mas, seguindo minha nova determinação de caçar cada erro de Eduardo, eu verifiquei as dimensões. Era uma estrutura pequena, talvez de 3 metros por 4 metros, mas claramente anexada ao prédio principal. Eu verifiquei os registros de propriedade. O anexo não estava nos planos originais, nem nos planos revisados, se é que existiam. Isso significava uma construção sem permissão. Mais uma violação de código. Eu senti um frio na barriga, mas não era medo. Era poder. Eu tinha em minhas mãos a prova de que Eduardo não era apenas um proprietário ganancioso, mas um criminoso imobiliário que operava à margem da lei, colocando em risco a segurança de seus inquilinos apenas para economizar alguns milhares de dólares em impostos e taxas de permissão. O fato de ele estar me despejando ilegalmente para lucrar ainda mais apenas tornava a vingança mais doce. Eu passei as próximas 2 semanas organizando meu dossiê. Eu imprimi todos os documentos do governo, organizei as fotos por data e tipo de violação, e escrevi uma denúncia detalhada, narrando cada erro, desde o zoneamento do quarto apartamento até o fio desencapado no porão. Eu estava pronto para a guerra. Eu optei por não confrontar Eduardo novamente. Confrontar um proprietário raivoso e ganancioso geralmente leva a brigas judiciais longas e caras. Eu não queria um processo. Eu queria uma solução administrativa rápida, dolorosa e irreversível, que usasse o poder do governo contra ele. Eu enviei meu dossiê completo para o Departamento de Edificações, o Departamento de Zoneamento, e, para dar um toque especial, para a Agência de Segurança Elétrica e Incêndio, com uma cópia detalhada dos problemas de fiação e a falta de saídas de emergência adequadas no apartamento ilegal da senhora Marta. Aguardar foi a parte mais difícil. Eu ainda tinha que agir como um inquilino normal. Eu paguei meu aluguel no primeiro dia do mês, e apenas enviei uma notificação simples a Eduardo, dizendo que eu estava ciente da notificação de despejo, mas que eu não concordava com a validade dela e que eu buscaria meus direitos legais se ele tentasse me forçar a sair. Ele respondeu com um e-mail de uma linha: "É sua prerrogativa. Os 60 dias estão correndo."
Ele estava tão confiante na sua impunidade que não se deu ao trabalho de investigar o que eu poderia estar aprontando. O primeiro sinal de que a bomba havia explodido veio cerca de 10 dias após o envio do meu dossiê. Eu estava trabalhando em casa quando meu telefone tocou. Era a SR. Marta. A voz dela estava trêmula, e ela estava agitada. Querido, você não vai acreditar. Tem um homem aqui, com um capacete amarelo e um crachá da cidade. Ele está tirando fotos de tudo. Ele está no meu apartamento e está perguntando sobre licenças e registros. Meu coração deu um salto. Era o departamento de edificações agindo. Eles tinham pego a isca, e a primeira coisa que eles fariam seria inspecionar o apartamento mais obviamente legal, o da senhora Marta, que era o calcanhar de Aquiles de Eduardo. Eu liguei para a senhora Marta e a acalmei. Eu disse a ela para cooperar totalmente, dizer a verdade, e que eu a ajudaria a encontrar um lugar seguro se fosse necessário. O inspetor passou cerca de 2 horas no prédio. Eu o vi pela janela. Ele estava tirando fotos com uma câmera profissional e usando uma trena para medir o anexo no quintal. Ele estava fazendo o trabalho dele com uma seriedade assustadora, e a cada clique da câmera, eu sabia que Eduardo estava um passo mais perto do inferno financeiro que ele merecia. A verdadeira confusão começou na tarde seguinte. Eduardo apareceu no prédio. Ele nunca vinha sem avisar. Ele estava pálido e suando, apesar de ser um dia fresco. Ele estava furioso, e seus olhos faiscavam. Ele foi direto ao meu apartamento e bateu na porta com tanta força que pensei que a dobradiça ia ceder. Eu abri a porta apenas o suficiente para olhá-lo por uma fenda, mantendo a corrente de segurança engatada. Eu não ia dar a ele a chance de entrar e me intimidar. Ele começou a gritar, com a voz rouca: "O que diabos você fez? O que são esses inspetores aqui? Você sabe o problema que você me arrumou." Eu fingi surpresa, com a melhor atuação que eu consegui. Inspectors? Eu não sei do que você está falando, Eduardo. Eu recebi a sua notificação e estou tentando encontrar um lugar. Talvez as suas reformas estruturais, exigidas por lei, tenham atraído alguma atenção governamental, você não acha? A menção à reforma estrutural o fez explodir. Não se faça de idiota. Eles estão falando sobre o sótão, sobre o anexo, sobre fios expostos que você deve ter plantado. Isso foi você, seu ingrato. Você está tentando me arruinar. Eu dei de ombros, mantendo meu rosto impassível. Você me deu 60 dias para sair, depois de 5 anos de inquilinato perfeito, apenas para triplicar seu aluguel, Eduardo. Você acha que eu ia simplesmente empacotar minhas malas e agradecer? Se você está violando as leis da cidade, isso não é problema meu. Eu sou apenas um cidadão preocupado com a segurança do prédio. Ele estava praticamente espumando de raiva. Ele ameaçou me processar, me difamar, e me garantir que eu nunca mais conseguiria alugar na cidade. Eu apenas sorri, um sorriso lento e gelado que o desarmou. Faça o que quiser, Eduardo. Mas se você me processar por difamação, todos os documentos que eu enviei para a prefeitura se tornarão públicos em um processo judicial. Eles estão bem documentados. Eu sugiro que você lide com seus inspetores. Ele cambaleou para trás, o terror começando a se misturar com a raiva. Ele percebeu que eu não estava apenas blefando. Eu tinha feito o dever de casa. Ele tentou uma abordagem diferente, a da negociação desesperada. Olha, podemos resolver isso. Eu retiro a notificação de despejo. Você pode ficar. E eu até te dou um desconto no aluguel, $500 a menos, pelo seu problema. Apenas ligue para a cidade e diga que foi um mal-entendido. Essa foi a minha deixa. Ele estava disposto a me pagar para parar a investigação. Mas eu não queria o desconto. Eu não queria mais morar em um prédio que ele gerenciava. Eu queria vê-lo pagar pelo desrespeito e pela ganância. Eu balancei a cabeça lentamente. É tarde demais, Eduardo. A investigação não é mais minha. A cidade está envolvida agora. Você não pode desfazer uma violação de zoneamento e uma reforma sem licença com um aperto de mão e um aluguel mais barato. Você me traiu,
e agora você vai colher o que plantou. E eu fechei a porta na cara dele, removendo a corrente apenas para ouvi-lo bater mais algumas vezes antes de desistir e ir embora, deixando um rastro de frustração e medo para trás. Os próximos dias foram um turbilhão de atividades governamentais. A senhora Marta recebeu uma notificação oficial de que o apartamento dela não era habitável e deveria ser desocupado. O Departamento de Edificações colocou um embargo em todas as unidades do prédio, alegando que a conversão ilegal de 3 para 4 unidades havia comprometido a segurança estrutural e que a fiação elétrica precisava ser completamente refeita e certificada. Isso significava que, não apenas ele não poderia alugar os apartamentos por mais, como também todos os inquilinos, incluindo eu, fomos instruídos a começar a procurar por moradia alternativa, mas desta vez, com o apoio legal do município, que nos reconhecia como vítimas da má gestão de Eduardo. Eu finalmente procurei um novo lugar. Com o embargo, eu tinha a vantagem de não ter que sair em 60 dias. Eu podia ficar legalmente até que o problema fosse resolvido, mas o prédio estava se tornando um canteiro de obras administrativas. Eu usei esse tempo para encontrar um apartamento em uma área ligeiramente mais afastada, mas com um aluguel razoável, cerca de $1.800, o que era um aumento significativo, mas ainda gerenciável. Eu me mudei cerca de 4 semanas depois do prazo original que Eduardo me dera, mas eu não paguei o último mês de aluguel. Eu usei o depósito de segurança, e notifiquei Eduardo que a lei me permitia usar o depósito para cobrir o aluguel, dado o status inabitável da propriedade devido às suas próprias ações negligentes. Ele nem sequer respondeu. Ele estava muito ocupado lutando contra os federais. O que se seguiu foi o desastre que eu havia arquitetado. Eduardo recebeu uma lista colossal de violações. Violações de zoneamento, violações de código de incêndio, e multas que somavam dezenas de milhares de dólares. O principal problema era a exigência de que ele revertesse o prédio para sua estrutura legal de 3 unidades, demolindo o apartamento da senhora Marta e restaurando o sótão ao seu estado original. Além disso, toda a fiação e encanamento teriam que ser inspecionados por engenheiros e refeitos para atender aos códigos atuais. Isso não era uma reforma estrutural vaga. Era uma reconstrução obrigatória imposta pelo governo. O custo total estimado das reformas necessárias para que o prédio se tornasse habitável e legal novamente era de aproximadamente $250 mil. $250 mil para um proprietário que tentava economizar $800 por mês em um aluguel mais baixo. Eduardo não tinha esse dinheiro. Ele era o tipo de proprietário que vivia de aluguel para aluguel, com pouca reserva de capital. Ele tentou obter um empréstimo para cobrir as obras, mas, como o prédio estava sob embargo e repleto de violações, nenhum banco estava disposto a arriscar. Eu tive a satisfação de ver a tragédia se desenrolar lentamente, como um filme em câmera lenta. Eu mantive contato com a senhora Marta, que me informou sobre os eventos. Eduardo estava desesperado. Ele tentou implorar aos inspetores, mas eles eram máquinas burocráticas impiedosas, e com o meu dossiê detalhado em mãos, eles não deixariam passar nada. A cada semana que passava, as multas aumentavam. A cidade não estava interessada em negociar, eles queriam a conformidade imediata. Ele havia subestimado o custo da sua própria ganância, e eu havia garantido que o sistema cobrasse dele cada centavo. O golpe final veio cerca de 3 meses depois que eu havia me mudado. Eu estava tomando um café quando Alex, meu amigo advogado, me ligou, animado. Você viu? Você ganhou. Eduardo colocou o prédio à venda. O congelé. À venda? Com todas aquelas violações. Alex explicou que Eduardo havia esgotado todos os recursos e estava sendo ameaçado de ações judiciais da cidade por não cumprir os prazos de correção. Ele estava sangrando financeiramente com as multas. A única saída para ele era vender o prédio como está para um investidor que tivesse o capital para lidar com as reformas obrigatórias e que estivesse disposto a assumir o risco da burocracia. O mercado imobiliário é cruel, e investidores são predadores. Quando um prédio é vendido com embargos e violações de código, o preço de venda despenca. Alex fez algumas pesquisas para mim. Eduardo havia comprado o prédio por cerca de $450 mil 10 anos antes.
O valor de mercado atual, se o prédio estivesse legal e em boas condições, era de cerca de US$ 1.200.000. Essa era a fortuna que ele havia imaginado, a razão pela qual ele me despejou. Mas com as violações, o custo estimado da reforma e a urgência da venda, o prédio foi listado por apenas US$ 750.000. Isso já era um prejuízo enorme. Mas Alex me disse que os investidores são mestres em apertar o pescoço de quem está desesperado. No final, o prédio foi vendido por US$ 600.000, apenas 6 semanas depois de ser listado. $600.000. Parece muito dinheiro, mas depois de pagar a hipoteca que ele ainda tinha, os impostos atrasados e uma parte das multas que foram exigidas como condição de venda, Eduardo saiu do negócio com muito pouco lucro líquido. Se ele tivesse vendido pelo valor de mercado, ele teria embolsado cerca de US$ 700.000 em lucros. Graças à minha denúncia e às violações que eu expus, que forçaram a venda urgente e diminuíram drasticamente o valor, ele perdeu pelo menos US$ 400.000 do que ele esperava ganhar. Sorri. Não era um sorriso de alegria triunfante, mas de satisfação fria. Ele me tirou da minha casa por ganância, por um lucro extra de alguns milhares de dólares em um novo contrato de aluguel. Eu respondi tirando centenas de milhares de dólares do lucro que ele considerava garantido. Ele tentou me despejar ilegalmente, e em troca, eu o forcei a vender o prédio, de forma rápida e com um prejuízo financeiro avassalador. A vingança nunca foi o objetivo principal, mas o resultado da busca pela justiça. Eu apenas apresentei os fatos ao governo, e o governo fez o resto. Eu nunca mais falei com Eduardo. Eu soube através de vizinhos que ele teve que se mudar para um apartamento minúsculo e começou a trabalhar em 2 empregos para tentar se recuperar financeiramente. Ele perdeu seu maior ativo, a fonte de sua renda passiva e o motor de sua arrogância. Eu, por outro lado, estou bem. O novo apartamento é menor, mas é legal, seguro, e o proprietário é um ser humano decente. E o mais importante, eu dormi em paz na primeira noite, sabendo que, embora eu tenha perdido meu antigo lar, eu tinha garantido que a ganância de um homem tivesse um preço muito, muito alto. E esse preço foi a perda do seu precioso prédio. A lição que eu aprendi é simples, e espero que ele também tenha aprendido. Se você vai tentar trapacear para obter lucro, é melhor garantir que suas mãos estejam 100% limpas. Porque se você despeja um inquilino decente de forma ilegal, ele pode muito bem ter tempo e a determinação de desenterrar todas as suas transgressões e garantir que você pague o preço máximo por elas. Foi a pior negociação imobiliária da vida dele, e eu fui o principal negociador, embora ele só tenha percebido isso tarde demais.